Já parou para pensar como uma situação difícil na tua vida pode ajudar uma outra pessoa? Eu te convido a ficar nesse vídeo e ver como isso aconteceu comigo. Em 2018, eu fui diagnosticada com fibrose pulmonar. Desde lá então, eu venho convivendo, com essa doença. Graças a Deus, eu estou bem. Porém, eu convivo com os meus medos, as minhas ansiedades. Sigo tratando, essa doença para que ela não avance. E eu confesso que não é fácil. Foi um momento bem difícil, bem desafiador. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi por conta da fibrose pulmonar. E foi muito especial esse evento porque trouxe muitos aprendizados para minha vida. Eu fui convidada para esse evento em Recife e a empresa responsável por esse evento é uma empresa alemã chamada Behringer. Gente, é um nome bem complicado, são dois nomes. Eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo para vocês verem o nome da empresa. E a empresa Behringer é uma empresa alemã. A Behringer, gente, ela trabalha com pesquisas e tratamento tanto para seres humanos como para animais. Então, ela era a empresa responsável por esse evento. E tudo foi custeado por ela, gente. Desde a saída da minha casa, o táxi que me pegou na minha casa, até a volta, o táxi que veio me deixar em casa foi patrocinado pela Behringer. Eu sou muito grata por isso, porque foi uma experiência maravilhosa. E a Behringer, ela tem um projeto dentro da empresa, que é justamente de ter esse contato com os pacientes portadores de algumas doenças. Esse exclusivamente estava falando sobre a fibrose pulmonar. E a Behringer tem esse projeto que eu achei muito lindo, um propósito realmente muito bonito, de reunir alguns pacientes em um grupo pequeno e onde a gente ia ter uma troca, cada um ia contar a sua história com respeito à fibrose pulmonar. E no evento a gente foi contar a nossa história com a fibrose pulmonar, desde o diagnóstico até os dias difíceis, até o tratamento, o autocuidado que a gente tem convivendo com essa doença. E foi muito interessante. Ele foi conduzido pelo Caio Manso, gente, escritor. Eu fiquei assim muito agradecida de ter conhecido. Inclusive ele é escritor. Vou deixar aqui o Instagram dele. E conheci a Sabrina Gomes, que também conduziu o evento, que inclusive ela trabalha na Behringer aqui do Brasil. Eles ensinaram a gente a contar a nossa história de forma estruturada. Então, assim, foi muito interessante, foi algo bem legal, foi um evento bem dinâmico, todo mundo participou, todo mundo teve uma troca. Então, assim, foi realmente um momento bem especial. E eu confesso para vocês que é muito bom quando você está num ambiente com pessoas que passam pelo mesmo que você passa, porque elas vão te entender. Então foi um momento onde eu me senti pertencente, eu me encontrei, eu me vi naquelas pessoas, eu aprendi com aquelas pessoas, como também eu acredito que eu pude ajudar alguém aí com a minha experiência. Então, assim, foi realmente um momento muito especial por conta disso. E quando a gente recebe um diagnóstico, de uma doença como a fibrose pulmonar ou qualquer outra doença, automaticamente a gente pensa logo na parte ruim, nos desafios que nos virão. A gente já pensa no que a gente vai perder, nos dias difíceis pela frente. Então é normal a gente pensar no lado ruim de tudo isso. Mas ter esse momento, essa oportunidade de contar as nossas histórias nesse evento, a nossa história nesse evento, foi um momento onde eu acredito que, assim como eu, os que estavam participando lá também, viram a nossa história com outros olhos. A gente passou a ver a nossa história com outros olhos, porque a gente meio que voltou, fez uma retrospectiva do que a gente já viveu pro hoje. Então, assim, poxa, a gente já venceu tanto, Hoje a gente tá aqui contando a nossa história. Então, eu passei a ver a minha história de forma diferente, como realmente uma pessoa que tá lutando e que tá saindo vitoriosa.
Então, diante de algo bem difícil, bem desafiador, a gente pode parar e pensar e ver o quanto hoje a gente é mais forte, o quanto hoje a gente pode ajudar outras pessoas que estão passando por esse processo de diagnóstico de alguma doença. Como a gente pode ajudar essas pessoas, né, por inspirarem elas também, motivarem elas também a também lutar aí pela vida. Talvez alguém só precise ouvir, né, a tua história, a minha história, para poder de alguma forma ser ajudada. Então tem alguém passando por isso nesse exato momento e ela ouvir alguém falando da sua história de forma positiva, de uma forma de superação, isso pode ajudar essa pessoa que está nesse processo. Eu voltei desse evento com muitas lembranças boas, amizades, mas acima de tudo eu voltei pensando na minha história de vida, no que eu já vivi e no que eu quero viver. Eu não escolhi ter fibrose pulmonar, né, ou outra doença, porque eu não tenho só a fibrose pulmonar, eu tenho outras doenças, né, eu tenho lúpus, eu tenho esclerose sistêmica, enfim, eu não escolhi isso para minha vida, infelizmente coisas da vida que nos acontecem. Mas hoje eu consigo ver, né, tudo que eu passei, eu consigo ver a minha história, que realmente ela tem um valor especial. E contar a minha história para outras pessoas, eu acredito que se eu puder ajudar alguém que está se sentindo sozinha, ouvir a minha história, alguém que está aí nessa fase de diagnóstico, entender mais sobre a doença através de mim, se sentir motivada a lutar através da minha história, para mim isso não tem valor, gente. Para mim isso mostra que realmente tem um propósito especial nisso. E é isso, gente. Nesse vídeo eu queria compartilhar um pouquinho do sentimento que eu senti nesse evento, sabe? Compartilhar com vocês um pouquinho da minha alegria, mas a minha cabeça aqui tá ainda digerindo tudo o que eu vivi lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não sabe o que é fibrose pulmonar e quiser saber mais, pesquisem, gente. É muito importante a gente pesquisar, né, e se informar. Talvez alguém da nossa família está passando por isso, ou alguém conhecido. Então, a gente pode, assim, levar informações para outras pessoas, né, e ajudar, né, essas pessoas a lidarem, né, com essa doença. E se você ficou curioso, ficou com alguma dúvida, quer saber mais sobre a fibrose pulmonar ou qualquer outra doença, comenta aqui. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre a fibrose pulmonar. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, comenta aqui, tá? Se você quer saber mais sobre a fibrose pulmonar, pode comentar aqui que eu vou responder vocês, tá bom? Compartilhe, gente, esse vídeo com alguém aí que tá passando por um processo aí de diagnóstico de alguma doença, quer seja fibrose pulmonar, quer seja qualquer outra doença. Já compartilha, tá bom? Eu acredito que isso pode ajudar outras pessoas, né? O fato de eu contar a minha história pode ajudar uma outra pessoa aí. E se você gostou do vídeo, deixa um like, tá bom? E se inscrevam no canal. Tchau e até o próximo vídeo!